Olá, aqui quem fala é o reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa, pastor presbiteriano. E hoje eu vou pregar texto, a Epístola de Paulo aos Efésios, em seu capítulo de número 2, versículos 1 ao 3. Por favor, acompanhe a leitura que passo agora a fazer. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nos últimos tempos, temos ouvido falar muito acerca da morte. Por vários meios de comunicação, nós temos ouvido falar muito acerca da morte devido à presente pandemia. Mas existe um outro tipo de morte que incomoda a Deus muito mais do que estas mortes que estão sendo vitimadas à população, que é a morte espiritual. Estamos acostumados demais com o conceito de vida e morte biológica. Por vida e morte biológica, eu me refiro àquilo que nós temos em comum com os demais entes da criação, como animais e plantas. Ora, os animais, eles nascem, envelhecem e morrem. As plantas, de certa maneira, elas também cumprem esse ciclo. E esta é a vida biológica. Mas para Deus, o que é mais importante para nós é a vida espiritual. Para Deus, quem não tem um relacionamento com Ele está morto espiritualmente. É por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando está tratando com os saduceus, ele diz que Deus, ao utilizar o título Deus de Abraão, Isaque e Jacó, demonstra que Abraão, Isaque e Jacó estão vivos para Deus, porque ainda mantém relacionamento com Ele. E por isso Deus não é Deus dos mortos, Deus é Deus de vivos. Ou seja, aqueles que têm vida espiritual, eles têm um relacionamento com Deus. Por exclusão, aqueles que estão mortos espiritualmente não têm vida com Deus. Quem capta muito bem este pensamento, ou captou quando esteve entre nós, foi o famoso evangelista Billy Graham. Certa vez ele disse: vocês ouvirão um dia que Billy Graham morreu. Não acreditem nisso. Neste dia eu estarei mais vivo do que nunca. Ora, Billy Graham está correto no seu pensamento, porque a morte biológica para nós apenas presta o serviço de nos levar mais próximos a Deus, nos levar a descansar das nossas obras aqui na terra para estar para sempre com o Senhor. Billy Graham está correto no seu pensamento. Portanto, para Deus o que é mais importante não é a morte biológica, que tanto nos traz tristezas, mas pior é a morte espiritual. E o que é a morte espiritual, além de ser a ausência de relacionamento com Deus? Como podemos descrevê-la de uma forma mais detida, para que tenhamos uma clareza de quão nociva é? Nesse texto, nós temos a resposta acerca disso. O apóstolo Paulo, na sua epístola, nesse texto que nós acabamos de ler, no capítulo 2, verso 1 a 3, ele descreve o que é a morte espiritual. E eu posso descrever aqui, ou pelo menos apresentar a morte espiritual com dois tipos de caminhar, dois tipos de andar. O primeiro caminhar, o primeiro andar, é que a morte espiritual está voltada mais para o nosso mundo externo. Veja no verso de número 2 o que isto quer dizer. Diz assim no verso
Número 2. Nos quais, delitos e pecados, andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ora, este andar, no quais andastes outrora, ele descreve a nossa vida exterior, aquilo que exteriormente, nosso mundo exterior, nós estamos relacionados com a morte. E nós acabamos tendo essa relação com a morte espiritual de dois modos. Primeiro, quando andamos no curso deste mundo. O que é mundo aqui nesse texto? Com certeza não significa o planeta Terra. A palavra mundo não tem esse significado nesse texto. A palavra mundo aqui significa a humanidade alienada de Deus, a humanidade que está rebelde às ordenanças do seu Criador, pautada em sua palavra. Nós vemos, por exemplo, esse tipo de mundo expresso nas advertências do apóstolo João. Lá na sua epístola, primeira epístola de João, capítulo 2, verso 15, ele se expressa assim, por exemplo: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Ou seja, João não está dizendo acerca do planeta Terra, das coisas físicas e materiais do mundo. João está se referenciando, está apontando para os desejos e cobiças do mundo, que não pertencem ao Pai, mas pertencem ao mundo, à humanidade alienada de Deus. E por que nós não devemos amar o mundo? Ele explica ainda na sua primeira epístola, quando se refere assim: o mundo jaz no maligno. Isso está na primeira epístola de João, no capítulo 5, verso 19. Portanto, quando o apóstolo Paulo, ele diz que o mundo, nós andávamos, vós andastes antes no curso do mundo, significa que antes os efésios, eles seguiam a humanidade alienada, a humanidade que está presa em rebeldia a Deus. Este é o mundo, o curso do mundo, a qual nós não devemos tomar e que antes nós tomávamos, porque este é um dos aspectos da morte espiritual. Mas existe um segundo aspecto que também está relacionado. Estar morto espiritualmente é também seguir a influência do príncipe da potestade do ar, como diz o texto aí. E quem é esse príncipe da potestade do ar? Não é nada mais, nada menos do que a antiga serpente, o maligno. Ele é chamado de príncipe nesse texto porque ele exerce governo no mundo. E governo no mundo significa governo e influência nos filhos da desobediência, naqueles que fazem da desobediência a sua mãe e o seu pai, ou seja, aqueles que seguem o príncipe da potestade do ar, a antiga serpente, que foi um anjo, entretanto decidiu se rebeliar contra Deus. Portanto, estar morto espiritualmente não é apenas seguir a humanidade caída, mas também ser liderado, ser influenciado pelo príncipe deste século, porque ele é o espírito que atua nos filhos da desobediência. Ou seja, Satanás aqui, ele acaba sendo cabeça deste corpo que é o mundo, em analogia, em comparação, por exemplo, com o que Cristo faz com a sua igreja. Cristo é o cabeça da sua igreja e a igreja o seu corpo. Da mesma forma, de forma contrária, entretanto parecida, Satanás acaba sendo cabeça de uma humanidade que vive em rebeldia a Deus. E aqueles que seguem o mundo acabam fazendo parte desse seu corpo de influência. Por isso que o texto diz que ele é o espírito que influencia os filhos da desobediência. Veja que este é um dos modos de descrever a morte espiritual e como ela está dinâmica em nosso mundo. A morte espiritual ela é retratada de uma forma externa, de um viver externo em rebeldia a Deus. De segunda forma, a morte espiritual também, ela é retratada não apenas como esta forma externa de viver sendo influenciado pela humanidade
e pelo príncipe deste século, mas também a morte espiritual, ela é retratada como influenciando o nosso mundo interno. Creio que vou me fazer mais claro lendo o versículo 3, a qual se baseia o que eu estou dizendo. Versículo 3 diz assim: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Aqui perceba que os inimigos de Deus, os inimigos que nós temos que enfrentar, não são mais inimigos externos, como a humanidade com a qual nós convivemos, ou mesmo com o adversário das nossas almas, que exerce um governo sobre o mundo. Não, agora os inimigos são mais internos. É a nossa carne e os nossos pensamentos. Nós andávamos segundo a influência da nossa carne. E o que é carne aqui? Obviamente não é a carne literal, o nosso corpo físico. O texto se expressa melhor, e aqui eu quero me utilizar de um outro versículo para expressar isso, por exemplo, Gálatas capítulo 5, verso 17, que diz que a carne milita contra o espírito porque são opostos. A carne é a nossa natureza. Nós, infelizmente, temos uma natureza que, deixada solitariamente, sem a ajuda de Deus, ela se volta contra o seu próprio Criador. O texto diz aqui que, por natureza, nós somos filhos da ira de Deus. O que significa ser filhos da ira? Ou seja, nós vamos receber a ira de Deus, o julgamento de Deus, de uma forma natural, caso o Senhor não intervenha em nossa vida e não nos resgate por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, a carne é a nossa inclinação natural para sermos desobedientes a Deus. A carne é o nosso inimigo interno com o qual nós precisamos sempre lutar. Mesmo após convertidos, nós precisamos estar atentos com o velho homem, ou seja, as nossas inclinações, para que estas não venham a nos seduzir. Mas, se não bastasse esse inimigo tão íntimo, ainda temos um inimigo muito mais íntimo e interno, que são os nossos pensamentos. Aqui uma advertência muito saudável para nós. Nós não podemos confiar nos pensamentos por si só. Não são poucos que às vezes são ingênuos, dizendo, eu agi assim porque eu pensei desta forma. Então a pessoa acredita que por ter sido espontânea, ela agiu corretamente. Dedo engano, os nossos pensamentos, eles podem nos trair e o fazem se estão baseados num pensamento da natureza carnal. Nós devemos tomar cuidado com os nossos pensamentos. É por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou o Espírito Santo para nos ajudar, para que através da sua mediação, através dele, pudéssemos lembrar de tudo o que o nosso Senhor Jesus Cristo disse. E desta forma, como o apóstolo Paulo aconselha os coríntios, nós teremos então a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? É pensar os pensamentos de Cristo. E quais são os pensamentos de Cristo? Ora, os pensamentos de Cristo são a palavra de Deus. Nós podemos ver que todas as vezes em situações onde o Senhor foi desafiado, ele enfrentou as situações com a sua palavra, com a palavra de Deus. Isto acontece, por exemplo, na sua tentação no deserto, onde ele refugou o seu adversário, Satanás, através de textos bíblicos. Isso aconteceu também quando enfrentou os fariseus, os saduceus e tantos outros. Foi com a palavra, porque na mente de Cristo habita as Santas Escrituras. E aqui vai uma pergunta que incomoda, mas precisa ser feita. Será que isto ocorre também com a sua mente? A sua mente é permeada com as Escrituras? Possui você a mente de Cristo? Se não, deveria possuir. Mas como é que eu faço isso? Preenchendo todas as oportunidades que tiver com o estudo da Palavra de Deus. É por isso que a igreja se preocupa em dar estudos bíblicos. Não porque os estudos bíblicos vão esgotar os assuntos bíblicos, mas porque o cultivo dos ensinamentos bíblicos irá nos aperfeiçoar a nossa forma de pensar e lidar com esta vida. Isto é ter a mente de Cristo. E no decorrer dessa vida nós precisamos investir nisso. Portanto, todas as vezes que você não participa do estudo bíblico, de que você negligencia isso, você perde uma chance de conformar mais o seu pensar
com o pensamento de Cristo. Isto não é bom para você. Portanto, o texto nos adverte que nós temos, além de inimigos externos, de um mundo externo, nós temos também um mundo interno que nós precisamos cuidar, que são a nossa carne e são também os nossos pensamentos. Devemos nos lembrar que, por natureza, nós somos, como eu disse alguns instantes atrás, filhos da ira de Deus. Talvez alguém possa perguntar, mas Deus nos criou para ser assim? Não. Deus nos criou bom, como Gênesis, no capítulo 1, verso 31, diz que Adão e Eva foram criados bons. Entretanto, após a queda, nós caímos em pecado em Adão e Eva e somos, portanto, agora filhos da ira devido a esta condição. Mas o Senhor aprove fornecer um meio para nos livrar da morte espiritual, que atua tanto de uma forma externa, essa morte espiritual que atua com o mundo e com o príncipe das potestades do ar, essa morte espiritual que atua internamente com a carne e com os pensamentos. Deus proveu um remédio para isso, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Portanto, quero caminhar para esse encerramento, deixando claro a necessidade de termos por importante a morte espiritual, porque apenas vendo o quão dramática ela é, nós correremos com mais ardor para os braços de Cristo, se acaso você ainda não goza da salvação com o Senhor. De certa forma, a Igreja de Cristo são uma comunidade de Lázaros. Todos nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas nós ouvimos a voz de Cristo nos chamando das trevas, da morte, e nós viemos até o Senhor porque Ele nos chamou. Consegue ouvir a voz do Senhor te chamar? Se sim, saia das trevas, acolha a vida espiritual que está disponível apenas através do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar. Amém.